Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao último dia do ano litúrgico, último dia do tempo comum, último dia da 34ª semana do tempo comum, semana dedicada, meditada, à luz da palavra que nos apresenta Jesus como o grande rei, que assentado no seu trono, vindo sobre as nuvens do céu, julgará vivos e mortos, todos nós. A última semana do ano litúrgico nos coloca cara a cara com o julgamento final, o juízo final, que não sabemos o dia nem a hora que acontecerá com cada um de nós, e por isso precisamos estar atentos e vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Viver a vida em sintonia com a vontade de Deus, que ao longo do ano, ao longo desse tempo como nos foi apresentada, a partir do acompanhamento, do seguimento de Jesus, é a condição colocada. Fazer experiência com esse Deus a cada dia, a cada momento, e deixar que a vida seja conduzida por aquilo que nessa experiência a gente aprendeu, a gente assimilou de Deus, é também a condição colocada. Experimentamos Deus e o descobrimos como verdade, como amor, como perdão, como compaixão, como misericórdia. Tudo isso a gente aprende, experimenta em Deus e com Deus para podermos fazer acontecer nas nossas relações com os outros. Quando aquilo que da experiência com Deus a gente diz ter aprendido, a gente não coloca em prática, dá ruim para nós. Cristianismo é uma religião prática, de modo que toda e qualquer teoria só fará sentido, todo e qualquer discurso só fará sentido se vier acompanhado de uma vida concreta, vivida em sintonia com o discurso, com a teoria que a gente diz acreditar. Né? Fé professada, sem confirmação na vida vivida, não dá certo. É disso que se trata. Não é fácil, tudo isso acontece nesse mundo que é hostil a Deus e aos crentes, mas os crentes têm a certeza de Deus caminhando com eles. Por isso enfrentam, não se deixam seduzir e nem se abalam, nem se deixam sucumbir diante das investidas do mundo. Cantemos. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus minha proteção, que poderei temer, Deus minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus minha proteção, que poderei temer, Deus minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar, inimigos e opressores é que vão se liquidar. Inimigos e opressores é que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus minha proteção, que poderei temer,
Deus, minha proteção. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Sei que eu hei de ver um dia a bondade do Senhor lá na terra dos viventes. Viverei no seu amor. Espera em Deus, cria coragem. Espera em Deus, que é teu Senhor. Espera em Deus, cria coragem. Espera em Deus, que é teu Senhor. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Que poderei temer? Deus, minha proteção. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Lavai o impuro e regai o seco, sarai o enfermo, dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, a nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria chegamos aí ao último dia desse ano litúrgico 2023, esse ano da igreja, aonde fizemos um caminho junto com Jesus, aprendendo dele, o Filho por excelência, sobretudo nesse tempo comum que nos convidou a ser santos e perfeitos, como o Pai do céu é santo e perfeito.
Acompanhando Jesus após o batismo, que ali nos foi apresentado como filho amado do Pai, que levaria uma vida causando no coração do Pai grande alegria, a gente foi aprendendo com Jesus. Várias lições ao longo desse caminho a gente pôde compreender. Nós podemos compreender que ser santos e perfeitos como Deus é santo e perfeito não é uma utopia no sentido de algo inalcançável, é algo alcançável, mas que precisa de esforço, porque apesar de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança, e isso é um dado colocado, nós, pelo pecado, transformamos o mundo numa oposição a Deus. E é nesse mundo que nós vivemos e desenvolvemos a nossa santidade e a nossa perfeição. Esse mundo que não gosta de Deus não gosta dos crentes, óbvio. E vai fazer de tudo e mais um pouco para que os crentes desistam. O mundo tem armas poderosas, fortes, né? Tanto para o lado da sedução, tentando nos enganar com aquilo que ele aparentemente tem de bom e que muitas vezes é o que nós desejamos no fundo do nosso coração: poder, riqueza, prestígio, ouro, prata, sucesso. Todas essas coisas que enchem os nossos olhos quando nós estamos totalmente envolvidos no mundo. E ele nos oferece tudo isso. Essa arma é poderosíssima, arrasta muita gente para o mundo. Mas há quem resista às lisonjas do mundo. E quando se resiste às lisonjas, o mundo então vem com toda a sua crueldade e mostra o poder que o mundo tem de prender, de interrogar, de torturar, de matar. E é nesse momento, ou nesses momentos da lisonja e da perseguição, que aquilo que nós chamamos de fé é testada de fato, né? A fé se testa nos momentos de dificuldade, não nos momentos de alegria, porque a vida estando do jeito que nós queremos, não há necessidade de Deus. A gente até diz que crê, mas é uma ilusão, muitas vezes. A fé verdadeira ela é testada na hora do embate, do combate com o mundo. É ali que nós vamos mostrar se é verdade que em Deus a nossa vida está sustentada. Se for, a gente enfrenta o mundo. E por mais que o mundo tenha poder, e tem, pode chegar ao ponto de nos matar, o crente é aquele que entende a palavra de Jesus, né? Que maior temor deve ser para com aquele que, além de matar o corpo, ainda pode fazer a alma perder-se no inferno. A palavra de Jesus que nunca me enganou, que falou que nós somos bem-aventurados quando perseguidos, injuriados, caluniados. Resistimos, porque nós somos dele. Grande será a nossa recompensa no céu. Esse Jesus que falou que o envio que ele faz de cada um de nós é um envio semelhante a um pastor que envia ovelhas para o meio dos lobos. Não tenhas medo, coragem. Ele vai falar: creiam em mim, eu venci o mundo. E se vocês estiverem comigo, vocês vencem o mundo. Então não é uma caminhada fácil, né? Esse caminho com Jesus, que nós chamamos de um caminho de conversão, né? É preciso entender que a conversão é esse processo que vai se desenrolando nessa caminhada. E nessa caminhada a gente cai, levanta, a gente anima e desanima, a gente desvia e volta. É assim mesmo, né? Eu poderia dizer que o problema não está em cair, não está em desviar, não está em desanimar. Mas o problema está em caído, permanecer caído, achando que nunca mais poderá levantar. O problema está em desviado, continuar desviado, porque achando que voltar para o caminho não é possível mais. O problema não está no desânimo, mas num desânimo que permanece a ponto de achar que animar-se novamente não será possível. Aí dá ruim, né? Agora, cair, desviar, desanimar, isso tudo está no pacote, está aí, né? E é nesses momentos que a gente vai testar a nossa fé. Se a fé for verdadeira, assim que a gente cai, a gente levanta. Assim que a gente desvia, a gente volta. Assim que a gente desanima, a gente anima. Vamos embora, toca o barco. Então, o importante no processo é isso. É ter cada vez mais, pela experiência que nós fazemos com Deus, que Deus é mais. E a cada momento que a vida tentar mostrar que Deus é menos, mesmo que por algum momento isso, né, nos arraste, rapidamente a gente voltar à tona e descobrir: não, Deus é mais. Não posso por aqui porque isso aqui não é de Deus, né?
que a gente retome aquela palavra de São Paulo, que somos crentes e podemos tudo, mas nem tudo convém, porque nós somos do céu. Só convém ao crente nesse mundo que é do céu. Só convém ao crente nesse mundo aquilo que é próprio dos santos. Não é fácil, mas é essa a proposta, não vai mudar. Eu posso aceitar ou não. Sou livre para isso, né? Então fizemos um caminho esse ano marcado pelo Evangelho de Mateus, né? Esse tempo comum, 34 semanas, estamos encerrando hoje. Nessa semana vimos todo o Evangelho de Mateus, nessas semanas, né? Do batismo de Jesus, capítulo 3, até o final. Capítulo 25, último capítulo. Os capítulos 26, 27 e 28 a gente estudou na Quaresma e Páscoa desse ano. Os capítulos 1 e 2 estudamos no Advento e no Natal. Então, vimos o Evangelho de Mateus ao longo de todo o ano, né? Nesse tempo comum, vimos ali aquele núcleo, né? Tirando ali a infância e o final da vida, né? A encarnação do Verbo até e a parte de paixão, morte, cruz e ressurreição, que vimos no Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. O tempo comum se ocupou do capítulo 3 até o capítulo 25. Desde o batismo de Jesus e o seu início de vida pública e toda a vida pública que termina ali praticamente no capítulo 25, a ação de Jesus. Depois a paixão, continuação, mas é já num outro processo que a gente viu na Quaresma e depois a ressurreição na Páscoa. Mas assim, ao longo do tempo comum, nós ouvimos aquilo que no Evangelho de Mateus são espécies de colunas sobre as quais o Evangelho se construiu, né? Pontos de reflexão. 5 grandes discursos que Mateus, né, mostra, coloca na boca de Jesus, que orientam a gente. O discurso do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, aonde ali são colocadas as linhas gerais que o Evangelho vai depois desenvolver. Ali tivemos as bem-aventuranças, a palavra de Jesus que nós somos sal e luz, né? Sal da terra e luz do mundo, as contradições entre aquilo que fora dito aos antigos e o que Jesus está dizendo, né? Não mate, não adultere, olho por olho, dente por dente, né? Amar o inimigo, odiar, amar o amigo, odiar o inimigo, e assim por diante. Tivemos nos capítulos 9 e 10 o discurso missionário, né? A compaixão de Jesus pelos sofredores, a organização ali do núcleo inicial da igreja, os 12 que são enviados para expulsar demônios, curar doentes, com o poder do próprio Jesus. Essa comunidade que é enviada como ovelhas para o meio dos lobos, que não pode temer, não deve temer, porque Deus está junto e todos, até o fio de cabelo da nossa cabeça está tudo contado, né? Depois do capítulo 13, as parábolas do reino, o discurso sobre o reino, a partir de historinhas simples, ele foi dizendo para nós o que é esse reino que a gente quer construir, que a gente complica tanto, mas é tão simples. Exige perseverança, paciência, acreditar no pequeno, né? Ter sabedoria, discernimento, para a gente não se deixar enganar pelas propostas do mundo. Depois, capítulos 17 e 18, um discurso sobre a comunidade, como que a comunidade vive, né? A comunidade dos crentes não pode ser igual às comunidades do mundo. A comunidade dos crentes traz o céu para a terra. Por isso, correção fraterna no amor, perdão constante, revelando um amor infinito, são condições colocadas. E, por último, o discurso escatológico dos capítulos 24 e 25, que é o que nos últimos 3 domingos, no capítulo 25, nos acompanhou. As 3 parábolas escatológicas das virgens, divididas em 5 prudentes e 5 imprudentes, dos talentos e a que está marcando essa última semana do juízo final. O ano que foi chegando ao fim, e hoje termina, grita aos nossos ouvidos que o nosso tempo também está se extinguindo. E nós estamos fazendo o quê? A mensagem de atenção, vigilância, né, foi colocada. Estamos acumulando ou estamos queimando óleo? Estamos multiplicando ou estamos enterrando os talentos? Estamos reconhecendo esse Jesus e entendendo que o reconhecimento dele, numa intimidade que a gente tem com ele, deverá nos levar ao reconhecimento dele nos irmãos, porque os irmãos, todos nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus, do qual Jesus é a expressão máxima, né? Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 1. Estamos enxergando Jesus nos irmãos, de modo particular nos sofredores, nos que mais precisam, e estamos socorrendo essas necessidades.
São básicas. Não é nada grandioso, né? Ele não pede para a gente construir uma mansão no Morumbi para ele, não. Mas que nós abramos a nossa casa, a casa que a gente mora e acolha. Ele não pede que a gente faça um banquete, mas que a gente reparta a nossa comida e dê um prato de comida a quem tem fome. Ele não pede para a gente, né, comprar os galões de água mineral francesa, mas que dê um copo de água a quem tem sede. Ele não pede que nós compramos, né, todas as roupas da última Fashion Week, mas que a gente agasalhe com a roupa que a gente tem o frio do outro. Ele não pede que a gente pague um plano de saúde, o mais poderoso, mas que a gente cuide do doente, dentro da nossa possibilidade. Não pede que nós paguemos advogados de ponta para libertar do presídio os presos, mas que a gente vá lá visitar e ser solidário com eles. Tudo muito simples, qualquer um pode fazer, né? E a última parábola do juízo final de Mateus 25 fala que o julgamento vai ser a partir disso, coisas simples, cotidianas, corriqueiras. O tempo comum é isso. É descobrir a possibilidade de ser santo e perfeito no corriqueiro, no comum, na coisa miúda, né? Até porque o reino de Deus se faz assim, a partir das coisas miúdas, né? Como o grão de mostarda e o fermento na massa, parábolas lá do capítulo 13 de São Mateus. Então é tudo muito simples. Ninguém pode dizer não posso, não dá, não sei, não tem como, né? Basta querer e se jogar e permitir que Deus vá conduzindo. Então, tudo isso está agora condensado nessa última semana, onde a palavra vem mostrando para nós, né, toda essa necessidade que a gente tem de perceber o mundo como ele é, com as suas artimanhas, né, e perceber que só em Deus a gente vai ter todo o instrumento que a gente precisa para vencer o mundo. Ele, que em Jesus vence o mundo, nos faz vencer se com ele estivermos. Primeira leitura dessa última semana foi do livro de Daniel, hoje também é capítulo 7, 15 a 27. O livro de Daniel, como a gente falou, apesar de trazer na sua escritura, né, uma memória do período do exílio na Babilônia, ele, na verdade, é uma escritura ali do período dos Macabeus, que semana passada meditamos trechos tanto do primeiro quanto do segundo livro dos Macabeus. É aquele contexto ali daquela opressão terrível que Antíoco Epífanes IV estava fazendo no povo de Deus. Primeiro com a arma da lisonja e depois com a arma do poder que é cruel, que prende, que tortura, que mata. E nesse momento, o livro de Daniel, assim como o livro dos Macabeus, ele é um grande escrito que estimula a resistência da comunidade que permanece fiel. Não se deixe enganar, não se deixe abater, não se deixe amedrontar por aquilo que o mundo é e pela aparência do mundo, porque Deus é mais. Se firmem em Deus, mantenham-se fiéis à aliança, que é assim que vocês terão a vida de fato. Tanto o livro dos Macabeus, os dois livros dos Macabeus semana passada, quanto o livro de Daniel estão nessa mesma toada. São livros que são escritos para alimentar a fé, sustentar a fé e fazer com que na fé essa comunidade resista a esse mundo que parece muito poderoso e é, mas, como diz o ditado, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. A partir de coisas pequenas, banais, aparentemente pequenas e aparentemente banais, Deus vai destruindo o mundo, como a pedrinha que rolou o morro abaixo, como o filho do homem que apareceu ontem, e que hoje, na primeira leitura, 7, Daniel 7, 15 a 27, a gente vai vendo a explicação que ontem a gente já falou, né? Aquela visão de Daniel, aquele sonho de Daniel, que se coloca diante do mar e percebe aquelas feras que saem do mar para devastar a terra num governo de fato selvagem, animalesco, né? E a selvageria dos animais selvagens não reconhece o outro. Sai comendo o outro, passando por cima do outro, né? O animal selvagem não tem noção.
Ele é movido pelos instintos da sua própria sobrevivência. E para sobreviver, ele ataca, ele mata, ele exclui, ele escorraça. E o mundo, nessa visão de Daniel, é isso. E é exatamente isso. Né? Os poderes do mundo são como animais selvagens que o mar produz. O mar que é onde a força do mal habita. Na linguagem bíblica, esse é o simbolismo. Né? Tudo aquilo que o mar produz não presta. As coisas que saem do mar saem para devastar tudo que vir pela frente. São os reinos que foram se sucedendo, as feras que vão saindo, cada uma pior do que a outra. E a última é terrível, né? Que representa exatamente esse Antíoco Epífanes IV, que está atacando o terror, que está amedrontando, apavorando. Né? Mas o Filho do Homem que desce do céu vence. A pedrinha que rola morro abaixo destrói a estátua. E o povo dos santos hoje vence. E quem é o povo dos santos? O povo dos santos é esse povo que se mantém fiel ao céu, mesmo estando na terra. Que se deixa guiar por esse Deus e não pelas feras que dominam o mundo, tentando, né, surfar ali na onda das feras, para ter ali um privilégiozinho, um sucessozinho, né? Uma graninha a mais, né? Um poderzinho a mais, tudo provisório, tudo conversa fiada, porque daqui a pouco tudo isso acaba. Um reino vai se sucedendo ao outro, e um novo rei mais poderoso engole o anterior. E quando a figura do mundo passa, todo mundo que colocou a sua esperança, sua confiança na estrutura do mundo passa também. É você que escolhe. Simples, claro, objetivo. Como eu sempre falo, não entende quem não quer ou quem se faz de besta. E tanto um quanto o outro não passam na goela de Deus. É você que decide. As coisas estão claríssimas. Né? Deus não engana ninguém. Ah, eu não sabia o quê? Está aqui, ó. A vida do crente não é fácil. Como que o crente nessa vida que é difícil rompe? Sem sucumbir? Se tiver em Deus. É a vida em Deus que faz o crente entender que por mais que o mundo seja cruel, Deus é mais. Deus vence a crueldade do mundo. E ele vence a partir de coisas muito pequenas e simples, como falávamos ontem. E quando a gente entende isso, aí acabou. Quando a gente entende que o amor é melhor e mais fácil do que o ódio, a gente ama. Quando a gente entende que o perdão é melhor e mais fácil do que a condenação, quando a gente entende que a partilha é melhor e mais fácil do que o egoísmo, quando a gente entende, né, que Deus é mais do que o diabo, aí ninguém segura a gente. Tem obstáculo aqui eu transponho, tem problema ali eu resolvo, né? Tem dificuldade aqui eu soluciono. É assim que é. Deus vai impulsionando a gente. E na experiência com Ele, a minha fé, que traz para mim essa força divina, essa capacidade de enxergar além, vai me movimentando com mais força e capacidade. É assim que é. Então, Daniel 7, 15 a 27, encerrando o ano litúrgico, deixa isso muito claro, nesse último dia do ano. Aonde você quer estar? Em quem você de fato acredita? A sua vida vivida hoje, do jeito que ela está sendo vivida, está do lado de quem? Mais uma vez, das feras que o mar produz, ou do Filho do Homem que desce do céu para fazer um governo humano. E quando nós nos tornamos humanos, o divino aparece em nós. Porque o humano, na sua essência, na sua origem, ele é marcado pela imagem e semelhança de Deus. Quanto mais humano formos, mais divinos seremos. Quanto mais divino nós somos, mais humanos nos tornaremos. É assim que é. Simples e fácil. Se estivermos em Deus. Complicado e difícil. Se o mundo ainda nos dominar. Depois leiam a leitura, né, um pouco longa, mas é essa a ideia. Resposta da leitura de Daniel 7, Daniel 3. Esse texto que está servindo de texto do Salmo Responsorial a semana inteira. Daniel 3, que é um grande hino de louvor a Deus nas suas criaturas. Né? Como que tudo que foi criado tem a marca de Deus, então por isso deve viver para glorificar esse Deus, né? Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. E Daniel 7, respondido pelo Salmo, que tem o texto de Daniel 3, nos prepara para o Evangelho, o último Evangelho do ano. Lucas 21, 34 a 36, final do discurso escatológico de São Lucas.
E qual é agora a mensagem final? A mensagem final é fazer com que o crente entenda que ele tem de estar atento e vigilante para tudo que acontece fora dele, mas também atento e vigilante para tudo que está acontecendo dentro dele. Porque tanto o externo quanto o interno podem salvar ou condenar. Não pode ter cuidado só com uma parte. É fora e dentro, dentro e fora. Entendeu? Não é ficar observando só o que está fora, o que está dentro também. Coração, a essência. Como que nós estamos? Às vezes fora está tudo ajeitadinho, mas dentro da bagunça deu ruim. Às vezes dentro está ajeitadinho, mas fora está uma bagunça, também dá ruim. Tem que estar bom fora e dentro. Então, depois de falar tudo que vai acontecer externamente, a guerra, as fomes, as pestes, né? Os homens uns contra os outros, tudo que não presta. Fora. Agora, no finalzinho do discurso, Jesus manda a gente olhar para dentro. Diz então Lucas 21, 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. E como que a gente pode tornar o nosso coração insensível? Agindo em sintonia com aquilo que fora de nós está bagunçado. Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Tudo isso atrapalha. Tá vendo como tem que ser fora e dentro? Dentro e fora? Uma coisa facilita a outra. Então tome cuidado para o coração não ficar duro. Por que o coração fica duro? Porque você fica envolvido com os outros, com o que está fora. E você só enxerga naquilo que está fora a aparência. Não enxerga Deus, dá ruim. Né? Quanta gente boa que eu conheço, mas que vai perdendo, vão perdendo a sensibilidade, porque vão se entregando ao mundo. Ah, pá, não tem jeito não. O coração vai ficando duro, não acredito mais. A gente faz, só leva. A gente tenta, só leva da rasteira. E não acredito mais na humanidade, não. Conheço tanto crente assim, que acredita em Deus, mas não acredita na humanidade. Até o ruim, né, gente? Ah, eu não acho que o mundo tem jeito, não. Ah, para mim já acabou. Mas continua na missa, rezando, comendo hóstia. O crente é o homem da esperança, né? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Se ela já morreu, acabou tudo. O crente é o otimista, não o otimista alienado. Um otimista a partir da experiência que ele faz. É a experiência que faz que mostra ao crente que as coisas têm jeito. E não faz o crente desanimar. Vai dar jeito. Vamos lá. Segue aí. Vamos erguer a cabeça e olhar ao longe que a libertação está próxima. Não vamos desanimar agora, já caminhamos tanto, né, gente? Mas o mundo tem essa capacidade, vai minando a gente. Vai deixando a gente sem sentimento. Vai embrutecendo a gente. Vai transformando a gente em fera que o mar produz. Você está percebendo? Tome cuidado para que os vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Olha aí. Alerta, atenção, vigilância. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força, olha aí, para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. E com essa palavra a gente encerra o ano litúrgico, o tempo comum, essa caminhada, e nos preparamos para abrir o novo ano, a partir de hoje à noite, agora à tarde à noite, 2024, tempo do advento, que nos primeiros dias vai continuar com esse tema escatológico, chamando a atenção para a vigilância, para a atenção que a gente tem de ter, né? O Natal escatológico de Jesus, e mais para frente nos preparará para o Natal do nascimento de Jesus de fato. Né? Então vamos agradecer a Deus que nos permitiu chegar ao final desse ano, né? Depois eu vou enviar para vocês um áudio, um vídeo, não sei, porque para o próximo ano nós teremos umas mudanças aqui, já que a minha vida também sofreu aí umas alterações agora no final do ano, e eu continuo a mesma pessoa, com 24 horas por dia para viver, mas tive de assumir várias outras coisas, em um plano maior que é da diocese, e o tempo ficou curto, mas depois explico direitinho aí no áudio. Não vamos ficar sem as nossas gravações, mas vamos ter que nos adequar, né, a esse novo momento que está exigindo de mim um pouco mais do que aquilo que até então eu estava dando. E como eu sou um só, se outras coisas novas vão chegando, eu tenho que arrumar aquilo que eu já fazia, que vivia, para que tudo caiba
e a gente tente atender da melhor forma possível tudo, ok? Então, obrigado a todos aí que caminhou, a cada um que caminhou com a gente ao longo desse ano, né? Que a gente continue juntos aí mais o ano que está se aproximando e que essa palavra de Deus vá ganhando cada vez mais força na nossa vida, no nosso coração, e que a nossa vida, apesar das dificuldades que cada um tem de enfrentar no dia a dia, na força de Deus e da sua palavra, a gente vai conseguindo vencer, superar, para que no momento em que a gente tiver de se encontrar com o nosso Senhor, a nossa vida tenha produzido frutos, né? Multiplicado talentos, acumulado óleo, tenha sido uma vida pelo menos esforçada para viver aquilo que Deus espera. Que Deus nos ajude, assim seja. Cantemos. Vamos ver aqui, chegamos. Para que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção para acreditar que quem espera vê além? Para que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? Só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se protegeis, mesmo quando erra, com mais amor guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas, fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um bom dia para todos, que Deus abençoe todos. Mais uma vez, obrigado termos caminhado junto ao longo desse ano e peçamos a Deus que o próximo venha mais forte, mais vigoroso, melhor do que esse, já que fizemos todo esse caminho esse ano e estamos mais conhecedores daquilo que Deus espera e, portanto, melhor preparados para viver mais e melhor a sua vontade. Que Deus nos ajude, assim seja. Aí lembro a todos da nossa paróquia, as lideranças hoje, às 14h, nossa reunião de conselho paroquial,
a última do ano, todos os coordenadores lá, que teremos também outras mudanças, muitas mudanças talvez, para o próximo ano, naquilo que cada um de nós vai ser proposto para fazer, né? Então não faltemos. Lembramos também que por ser a última a nossa confraternização, quem puder, leve aí alguma coisa, um prato doce, salgado, alguma coisa para tomar, beber, para que no final a gente faça a nossa confraternização. É isso aí.